A cúpula do Partido Cidadania afastou Roberto Freire da presidência do partido. Freire estava no comando da legenda há 30 anos. A notícia está no site da CNN. O afastamento ocorre no mês seguinte a uma forte discussão entre os membros da sigla, com bate-boca e gritos durante uma reunião virtual. Depois dessa confusão, foi aprovada a convocação do Diretório Nacional do Cidadania para reestruturar a executiva nacional do partido. Em meio a divergências sobre essa reestruturação, Freire defendeu que as eleições contassem com todos os membros do partido e não apenas o diretório. Ele acusou parte dos integrantes da sigla de quererem derrubá-lo para apoiar o governo do presidente Lula. A CNN tenta contato com o Cidadania para comentar oficialmente o afastamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso com a Clarissa Oliveira e o Gustavo Uribe. Clarissa, Roberto Freire é um símbolo da política brasileira, comandava esse partido há 30 anos. O que está por trás desse afastamento dele? Olha, Raquel, a gente, que eu pelo menos, que cobri política aqui em São Paulo durante mais de 20 anos aí, desde que eu me entendo por gente, Roberto Freire é presidente desse partido, na época ainda, no meu tempo, o PPS, mas também foi o PCB, o antigo PCB. A gente pode observar com muita clareza que durante todo esse período houve uma míngua muito grande desse partido, Raquel, que virou Cidadania, foi se reduzindo pouco a pouco, perdeu muito espaço, por exemplo, para legendas como o PSD de Gilberto Kassab, que conseguiu atrair muitos parlamentares que queriam ter mais mobilidade aí entre governos, para não falar um pouco assim, algum viés fisiológico de poder aderir ou não a um determinado governo, quando a troca de comando acontecia no Palácio do Planalto. Eu cito isso como exemplo porque o PPS, no decorrer dos últimos anos, foi muito vinculado ao PSDB. Ele se tornou uma espécie de aliado histórico do PSDB, nacionalmente, também localmente. E isso acabou criando ali algumas amarras. Na medida em que o PSDB perdeu protagonismo nacional, o PPS acabou minguando em conjunto. Eles acabaram se unindo na última eleição em uma federação, esses dois partidos. Um dos pontos que estão sendo contestados por essa ala do partido que derrubou Roberto Freire da presidência é se essa federação deve ou não ser mantida, ou se é necessário que a Cidadania comece a pensar num caminho diferente para os próximos períodos eleitorais. E tem uma parcela que gostaria de ter uma adesão formal ao governo Lula. No segundo turno da eleição presidencial, já houve um movimento ali por parte do partido na direção de Lula e depois da cerimônia de posse houve a decisão de que o partido apoiaria o atual governo, mas que a bancada no Congresso permaneceria independente, justamente porque há muitos parlamentares ali que foram eleitos em um momento político diferente, um viés político diferente. Mas tem esse grupo que está defendendo uma adesão formal ao governo Lula. Com isso viria, claro, a possibilidade de negociar cargos, emendas parlamentares e assim por diante, como a gente tem visto Lula negociar com outras legendas do Centrão, Raquel? Agora, Roberto Freire vinha ali batendo o pé por esse movimento de permanência ali na linha política que foi adotada no decorrer dos últimos anos. E aí esse conflito, como você bem citou, resultou em uma discussão que acabou sendo pública, porque era numa reunião transmitida por meio de Zoom, por meio de videoconferência. Esse material veio à tona e aí o partido então conseguiu convocar o Diretório Nacional e retirar Roberto Freire da presidência. Todo mundo quer ser centrão, Uribe? Quer todo mundo estar no governo? Quer ter poder, numa altura do campeonato, todo mundo quer fazer parte do governo. O grande problema é que o PPS, ou Cidadania agora, entrou no mesmo divã do PSDB, como a Clarissa bem ressaltou. É um partido de oposição, mas que não tem capilaridade, porque o bolsonarismo acabou engolindo esse campo e, ao mesmo tempo, independente e não aliado à esquerda. Então, ficou muito sem função. O PSDB mingou,
Agora Eduardo Leite tenta fazer uma nova cara do PSDB, um novo PSDB arejado, que fale mais, porque é importante falar, estar sempre presente na imprensa, porque o próprio PSDB e Cidadania desapareceram nos holofotes da imprensa com a polarização PT e Bolsonaro, e agora tentava uma sobrevivência. A questão é que fica muito difícil ficar nesse meio termo num país polarizado. E aí Roberto Freire tentava manter a nau nesse meio do caminho e acabou não dando certo, o partido vinha minguando. Há uma oferta do próprio Palácio do Planalto para que PSDB e Cidadania acabem pegando alguns cargos na Caixa Econômica Federal, que é uma negociação que tem avançado nos bastidores e que pode sair até o final do ano, uma vice-presidência, 2 diretorias. E aí grande parte da ala do Cidadania avalia que, olha, a gente não conseguiu se manter como oposição independente, a gente não ganha nada com isso. Então, pelo menos numa negociação de alguns cargos de segundo e terceiro escalão para que a Cidadania não desapareça. Raquel, um adendo que eu acho importante a gente pontuar para contextualizar essa história é que o governo Lula, logo antes ali, já com a perspectiva de assumir o poder, queria negociar uma aliança formal com o PSDB e o Cidadania, trazer formalmente esses 2 partidos para a base aliada. Essa era uma vontade. Se o PSDB está entrando no governo do PT. Só que o problema é que a atual cúpula do PSDB tem um entendimento de que vai haver, eles acreditam, fazem essa aposta, de que vai haver na próxima eleição presidencial um movimento na direção do centro. Eles acreditam nisso e acham que essa seria uma oportunidade para que o partido consiga retomar o seu protagonismo. Eduardo Leite vem fazendo um trabalho nessa direção. Então, é um pouco no meio dessa divergência sobre qual vai ser o cenário da próxima eleição presidencial que o PPS, o Cidadania antigo PPS, está um pouco ali dividido, entende? É que é no Brasil, né, Uribe, que a oposição tem ministério, tem vice-presidência da Caixa, né? Amigo do rei, né? É sempre importante ser amigo do rei. O único partido que consegue se manter aí alheio a isso é o PL, mais ou menos, viu? Porque aquele grupo dos 20 do PL, o próprio Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, também quer colocar em alguns cargos na Caixa. Randolfo Rodrigues, líder do governo Congresso Nacional, em entrevista aqui à CNN Brasil, disse: estamos de braços abertos ao PL, vamos negociar com todo mundo.